Olá, professores! Meu nome é Amanda, sou a PCNP de Biologia e daremos seguimento à formação com o componente curricular de Biologia, relacionando com as competências socioemocionais. Sendo assim, a linha de raciocínio da nossa formação, ela vai seguir as seguintes etapas. Então, primeiramente, nós apresentaremos uma macrocompetência, em seguida, as suas competências socioemocionais, articulando com as competências da BNCC e, por fim, a habilidade essencial de biologia, tendo como foco uma proposta de atividade. Lembrando, devido ao momento que estamos vivendo, vamos trazer essa proposta de atividade em cima do plano de recuperação e aprofundamento. Essa proposta de atividade ela será construída em 3 etapas. Então, a primeira etapa é a ativação inicial. É o momento de envolvimento com a temática e levantamento de conhecimento prévio dos alunos, elaboração de perguntas ou situações problematizadoras. A segunda etapa é o desenvolvimento, onde são aplicadas estratégias de desenvolvimento das aprendizagens almejadas, por meio de aulas dialogadas, com elaboração e análise de esquemas e socialização de atividades. E a terceira etapa é a finalização, onde ocorre a sistematização dos objetos de conhecimento através de produção individual ou apresentação em grupo de algum material. Iniciaremos o estudo com a primeira série do ensino médio, onde foi escolhida a macrocompetência amabilidade. Para esta macrocompetência, nós temos as competências socioemocionais, empatia, respeito e confiança, que se referem à capacidade de conhecer pessoas e ser afetuoso, solidário e empático, ou seja, ser capaz de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro, colocando-se no lugar dessa pessoa. Temos também a articulação com as competências gerais da BNCC. São elas: conhecimento, comunicação, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e, por último, responsabilidade e cidadania. Sendo assim, tendo como base a macrocompetência, a amabilidade, as competências socioemocionais e as articulações com as competências gerais da BNCC, escolhemos a seguinte habilidade essencial. Ela se refere ao 3º bimestre. Reconhecer práticas sexuais que envolvem risco de gravidez, identificar diferentes métodos contraceptivos e avaliar sua eficácia e acessibilidade, tendo como objeto do conhecimento fisiologia da reprodução humana, métodos contraceptivos e as correlações com a fisiologia e vasectomia e laqueadura. Trazemos neste momento uma proposta simplificada de atividade que poderia ser aplicada junto aos alunos, em sala de aula ou até mesmo à distância. Ela foi dividida em 3 etapas. Então, iniciaremos com questões problematizadoras, como: todas as práticas sexuais podem resultar em gravidez? Como podemos prevenir uma gravidez? Esse momento é muito importante, pois os alunos irão colocar a opinião deles sobre o tema, trazer os conhecimentos que eles já possuem, e o professor ele vai conduzir essa conversa com os alunos. Na segunda etapa, nós temos o desenvolvimento, que seria a retomada dos conceitos abordados na primeira etapa, focando nos conceitos não aprendidos. Em seguida, o professor pediria aos alunos que se reunissem em grupos para que ele distribuísse um tema para cada grupo, onde esse grupo iria realizar um debate sobre o tema e também buscaria por conhecimentos através de pesquisas em outros materiais. Esses temas eles estão relacionados à gravidez na adolescência e métodos contraceptivos. E, por fim, a finalização. Sempre é importante falarmos da autoavaliação, pois faz com que o aluno reflita sobre o processo de aprendizagem dele ao longo da atividade que foi realizada. Além disso, nós pediríamos a produção de materiais como cartilhas, folders, vídeos e apresentações de slides.
havendo depois a socialização com os colegas. É importante relacionarmos ao longo dessa atividade as seguintes competências socioemocionais, que foram destacadas anteriormente. Então, nós temos a empatia, a questão do aluno conseguir se colocar no lugar do outro, de forma a compreendê-lo e preocupando com a necessidade, com o sentimento do colega. Temos o respeito, que consiste em tratar as pessoas com bondade, consideração, lealdade, tolerância e justiça. O tema da gravidez na adolescência é um tema muito polêmico e esse momento onde o aluno ele desenvolve a empatia pelo colega dele, o respeito e também a confiança é extremamente importante. Então, a confiança ela consiste em ter expectativas positivas sobre as pessoas e acreditar que elas têm boas intenções em suas ações. Então, são essas as competências socioemocionais desenvolvidas ao longo dessa atividade. Para a segunda série do ensino médio, iremos trabalhar a macrocompetência Abertura ao Novo, tendo destaque as competências socioemocionais, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico, as quais são definidas como a capacidade de uma pessoa ser flexível, apreciativa diante de situações desafiadoras, incertas e complexas. Tem relação com a disposição para novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. A articulação com as competências gerais da ABNCC são, então nós temos conhecimento, comunicação, repertório cultural, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação e, por último, responsabilidade e cidadania. Dentro dessas competências socioemocionais e das competências gerais da BNCC, escolhemos trabalhar a seguinte habilidade, referente também ao terceiro bimestre. Reconhecer o DNA como um polímero formado por unidades básicas, os nucleotídeos, repetidas ao longo da molécula e identificar o significado da repetição e do emparelhamento específico de unidades para o papel desempenhado pela molécula do DNA. Tendo como objeto do conhecimento, DNA como código da vida, estrutura química do DNA, estrutura química do nucleotídeo e pareamento das bases nitrogenadas. Como proposta de atividade para a segunda série do ensino médio, nós iríamos iniciar também com as questões problematizadoras. O que você entende por DNA? Por que o DNA é conhecido como a receita da vida? Além disso, iríamos propor a leitura do texto apresentado no caderno do aluno, DNA, onde pode ser encontrado? A segunda etapa iria se basear na retomada desses conceitos abordados na primeira etapa, focando nos conceitos não aprendidos. Em seguida, iríamos realizar uma aula dialogada, com base em textos científicos, e também iríamos propor a realização de pesquisas e leitura, tendo como foco a construção de um modelo de DNA. Para a finalização, novamente apresentamos a autoavaliação realizada pelo aluno e também iríamos propor a realização de uma produção textual relacionada ao conteúdo, com a socialização dos modelos de DNA construídos aos colegas. Estabelecendo uma relação com as competências socioemocionais, trazemos a curiosidade para aprender e a imaginação criativa, onde o aluno ele gosta da investigação, da pesquisa, ele estabelece um pensamento crítico sobre o conteúdo, busca a resolução de problemas e também ele se desafia a descobrir novos conhecimentos e estabelecer novas relações. Para a terceira série do ensino médio, trazemos a macrocompetência engajamento com os outros, tendo relação com as competências socioemocionais, iniciativa social, assertividade e entusiasmo, que se referem à motivação e à abertura para interações sociais. A articulação com as competências gerais da BNCC são repertório cultural, comunicação e cultura digital. A habilidade essencial escolhida, referente ao terceiro bimestre, foi interpretar concepções religiosas científicas para a origem da vida e dos seres vivos, estabelecer a relação entre as condições da Terra primitiva e a origem dos primeiros seres vivos, tendo como objeto do conhecimento origem da vida, concepções mítico-religiosas,
teorias científicas, experimentos e vida primitiva. A proposta de atividade ela inicia-se com questões problematizadoras, fazendo com que os alunos reflitam sobre a origem do universo, a origem da vida, como eles acreditam que ocorreu o surgimento da vida, se eles têm alguma crença, ou se eles acreditam em um mito, ou alguma teoria científica. E o professor ele vai conduzir esse diálogo com os alunos para que, durante o desenvolvimento, ele retome esses conhecimentos abordados e também foque nos conhecimentos não aprendidos. Em seguida, ele vai realizar uma aula dialogada sobre o tema, pedindo aos alunos pesquisas para a socialização do conteúdo. Essa pesquisa ela pode ser construída através de tabelas comparativas. E finalizando com, novamente, a autoavaliação e a realização de um debate para fechamento do conteúdo com a socialização aos colegas. Estabelecendo uma relação com as competências socioemocionais, trazemos a iniciativa social, que é a capacidade de se relacionar, apreciar e se sentir confortável com o contato social. Temos a assertividade, que é expressar e defender as próprias ideias, opiniões, necessidades e sentimentos, sendo capaz de se comunicar de forma clara e às vezes até exercendo uma função de liderança. E temos o entusiasmo, que é envolver-se ativamente com a vida e com outras pessoas de forma positiva. Então, ao longo da proposta dessa atividade, o professor ele vai desenvolver vários tipos de habilidade e competências. E com a realização do debate, os alunos eles precisam se expor, colocarem suas opiniões, respeitarem o colega, respeitar uma opinião diversa da dele, argumentar sobre sobre a ideia que estão defendendo e muitas vezes até exercer uma função de liderança. Então, essa é a nossa proposta. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e nos vemos numa próxima formação.